E paz. Como é que tem sido o início aí da semana? Tem sido bom? Sim? Já estavam com saudades ou não? Sim? Amém, está tudo, né? Aquela. Ok, muito bom. Bem-vindos às nossas visitas, são muito bem-vindos, estamos muito felizes por vos receber. E vamos continuar na nossa jornada, não é isso? Estamos a estudar o livro de Salmos, não é? E vamos para o Salmo 10. Ainda estamos bem no início, não é? Já estamos no livro 1, lembram-se? Do livro de Salmos. Quantos livros tem o livro de Salmos? 5, ok? Então o livro 1 vai do 1 a qual? 42. Muito bem, vocês estão uns teólogos mesmo, muito bom. Ok, vamos ao Salmo 10. Temos uma boa empreitada, são 18 versículos, não é? Falar os 18 versículos hoje, nós vamos aí 00:30, mais ou menos a gente vai, tá bom? Então vamos desde já fazer a leitura, tá bem? E vamos de seguida, com a graça do Senhor, expor o texto e certamente o Senhor irá edificar as nossas vidas. Vocês sabem o que é um raio-x? Quem já fez um raio-x? O raio-x consegue mostrar-nos coisas que ao olho nu, normal, nós não conseguimos detectar, não é? Um osso quebrado, qualquer coisa, não é? E a palavra de Deus é isso também. Ela revela-nos o seu autor, o Senhor nosso Deus, mas ela também nos mostra quem de verdade nós somos. Que ao olho normal, não é? Nós não perceberíamos, nem conseguiríamos discernir quem nós somos. À medida que nós vamos conhecendo a Deus e a palavra de Deus, nós vamos tendo uma consciência muito mais clara e muito melhor de quem nós somos. E quantas vezes nós não ficamos surpreendidos com aquilo que a palavra de Deus nos mostra, que na verdade é isso que nós somos, bem diferente do que nós imaginávamos que nós éramos. Não é verdade? Muito bem. Vamos ler então a palavra. Salmo 10, do versículo 1 ao 18. Porque, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação. Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga, que não há Deus, são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza. Pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, torcida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o na sua rede e o enleia. Abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu. Virou o rosto e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, erga a mão. Não te esqueças dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tens sido o defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado. Esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno. Na sua terra somem-se as nações. Da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás para fazer justiça ao órfão e ao oprimido,
a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Vamos só orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, como é um privilégio tão grande para nós podermos estar reunidos em Teu nome, Senhor, sabendo que não estamos sós, nem somente uns com os outros, mas o melhor deste lugar é a Tua presença. Obrigado por estares connosco. Senhor, nesta hora te queríamos pedir mais uma vez, humildemente, que Tu sejas connosco. Ajuda-me, Senhor, a expor a Tua palavra à Tua igreja, àqueles que Tu compraste com o Teu sangue puro e inocente. Dá-me graça, sabedoria, compaixão, amor, destreza para expor a Tua palavra. Senhor, e ao Teu povo, dá-lhes corações moldados por Ti, para que a Tua palavra, essa boa semente, possa dar fruto nas suas vidas. Senhor, fala connosco. A Tua voz é que faz toda a diferença. Nós te pedimos estas coisas humildemente, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus amados, podem ficar sentados. Há uma tensão real e verdadeira na vida cristã, na nossa caminhada com Deus. E há tempos na nossa vida que parece que Deus está em silêncio. Há um aparente silêncio de Deus. E isso é um pouco incómodo. No versículo 1, nós podemos ver que o salmista está a falar como um homem que está completamente aflito, sentindo a demora de Deus. Ele diz: porque, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas da tribulação. Não se trata de incredulidade, não é que o salmista seja um incrédulo, mas é uma expressão sincera de uma alma que se encontra aflita. Mesmo quando Deus parece se esconder, meus amados irmãos, Ele não está nunca ausente. Calvino vai nos dizer, ainda que Deus pareça estar em silêncio, Ele nunca deixa de cuidar dos seus. Nós no versículo 1 podemos perceber que nós precisamos levar as queixas a Deus e não aos homens. E precisamos transformar as nossas dúvidas, precisamos transformar os nossos medos, precisamos transformar as nossas aflições, as nossas necessidades em oração. O silêncio de Deus não significa que Ele se afastou, que Ele não quer saber de nós, mas muitas vezes o silêncio de Deus o que nos quer dizer é que Ele está simplesmente a agir de uma maneira diferente daquela que nós esperaríamos. No Salmo 121, se nós formos um pouco aqui à frente, nós podemos perceber que Deus é o fiel guarda dos seus. Diz o Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Logo de seguida ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te mostrará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Citando novamente Calvino, ele vai nos dizer, Deus nunca deixa de governar o mundo. Ainda que pareça que, em alguns momentos, e às vezes mais longos do que nós gostaríamos, Ele permanece calado. Mas mesmo quando Deus permanece calado, meus amados irmãos, Ele continua no trono, Ele continua a governar o mundo. A fé, uma fé verdadeira, uma fé bíblica, uma fé não mística, uma fé que se baseia
na palavra, que se baseia no conhecimento, não é? Muitas vezes eu repito isto, mas eu acho isto importante. Onde muitas vezes hoje a fé é mais uma coisa mística, uma coisa que não se consegue perceber muito bem, e parece que quem tem fé não pensa. John Stott tem um livro que eu gostava que vocês todos lessem, estou farto de o recomendar. Não é que eu ganhe alguma coisa com isso, mas é que é muito interessante. Crer também é pensar. Meus amados irmãos, há gente que é como aquela mulher samaritana que Jesus disse: eles adoram quem não conhecem. Eles estão muito apaixonados, mas eles não conhecem a Deus. E só há uma maneira de conhecermos a Deus, é pelas Escrituras. Não é pelas nossas experiências, é pelas Escrituras. São as Escrituras que nos revelam quem o Senhor é. Então Calvino vai dizer: Deus nunca deixa de governar o mundo, ainda que pareça calado. Uma fé verdadeira confia no caráter de Deus, mesmo quando não estamos a ver Ele agir, ou mesmo quando não estamos a perceber as suas ações. Mas nós conhecemos. Lembram-se no nosso retiro? O Deus fiel, não é? Ainda. Que as promessas, como é que era? Quem se lembra ainda? É difícil quando as promessas são constantes, mas mas as providências são pouco evidentes. Não é? Não. Promessas são constantes ou não? Nós temos muitas promessas. A evidência que elas acontecem é que são poucas, não é? Mas eu tinha uma frase, agora não lembro, mas não importa. Mas nós sabemos que nós temos o Deus fiel, o Deus que não muda. Amém? Deus é um Deus que não muda. O mundo muda, nós mudamos, tudo muda, Deus não muda. Amém? Deus pode estar simplesmente a treinar-nos para dependermos mais dele do que das suas respostas. Já pensaste nisso? Amém? Amém? Muitas vezes nós ficamos e achamos que a fé é nós vermos as respostas imediatas de Deus, não é? Mas não é isso. Deus às vezes demora, Deus às vezes não age de imediato, Deus às vezes tem um tempo diferente do nosso, simplesmente porque Ele está a trabalhar o nosso caráter. Para nós aprendermos a confiar mais nele do que nas suas respostas. Diz lá então, Sara. Promessas consistentes, evidências, providências não muito evidentes, não é? A Bíblia está carregada disso. É esse o agir de Deus. Amém? Sugel Michelin, um pregador, um pastor que eu gosto muito e ouço muitas vezes, ele diz: a oração não muda a Deus, mas muda o coração daquele que adora a Deus. Quando tu oras e Deus não responde, deixa-me dar-te assim uma dica, pode ser? Ora mais. Ora mais. Não é? Lembras-te daquela viúva, quando Jesus fala daquele rei iníquo, não é? Quando Jesus está a falar em persistir na oração. Quando tu oras e Deus não responde, o que é que tu vais fazer? Oras mais. Amém? A persistência na oração vai purificar o quê? Vai purificar a nossa fé. Vai limpar, vai tirar muito lixo que às vezes ainda está agarrado à nossa fé. O tempo de Deus é diferente do nosso. Sem dúvida alguma. O tempo de Deus pode ser o tempo em que Ele quer fortalecer o teu caráter. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas. Quem diria? Quem diria que enquanto esperas, alguns pensam: bom, eu estou à espera, eu vou ficar fraco. Não é isso que a Bíblia diz. Enquanto esperas, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então talvez o tempo de Deus é só para fortalecer o teu caráter cristão.
Amém? Às vezes é só para expor alguns ídolos ainda que estão no nosso coração, bem escondidos, que nesse tempo de espera ensina-nos muito mais, o tempo de espera ensina-nos muito sobre obediência e não estarmos tão ligados a recompensas imediatas. Isso faz o tempo de espera. Deus nos faz esperar para exercitar a paciência e provar a nossa vida, se realmente nós o temos como Pai. Amém? Amém? Enquanto esperas, lembra-te do passado. Lembra-te do que Deus já fez. No Salmo 145, 5, um bocadinho aqui à frente. Diz o salmista: meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. O silêncio de Deus não é um descuido dele. Não é que ele está descuidado, está desatento. É um propósito soberano da sua parte. Deus sabe o que está a fazer. Precisamos dizer-lhe: seja feita a tua seja feita a tua vontade. Uma fé verdadeira revela-se muito mais e mostra-se muito mais pela submissão do que pela visão. Conseguimos perceber isso? Amém? Amém? Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, esse pastor que eu já citei há pouco, eu vou usar mais uma frase dele. Ele, ao comentar o versículo 19 da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, que diz: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ele diz: o silêncio de Deus, a cruz prova, que o silêncio de Deus nunca é vazio. Sempre é cheio de amor. Amém? Parece que Deus se calou, não é? Lá na cruz, quando o seu filho está lá pregado. E parece que fica um vazio. Mas o silêncio de Deus nunca é vazio. Nunca é sem propósito. É sempre cheio de amor. Amém? Então vamos ver agora dos versículos 2 a 4. A arrogância e o pensamento do homem sem Deus, do ímpio. Não é do homem pio, não é? É do ímpio. Não é do homem que é piedoso. É do homem que não é devoto a Deus, que não foi transformado por Deus. Versículo 2: com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. O ímpio é sempre movido pelo egoísmo e pelo orgulho. A sua força sempre é usada para oprimir e nunca para proteger. O pecado, meus amados irmãos, não age apenas, ele
arranja esquemas, ele maquina o mal. Ele pensa sempre no mal. Versículo 3. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarente maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O ímpio é capaz de se gloriar nos seus desejos carnais. Ele chama o mal de bem. O pecado engana ao tal ponto que faz com que o ímpio consiga inverter os valores. Ele consegue exaltar o que ele deveria se envergonhar. Ele consegue se gloriar, ele consegue se gabar daquilo que ele se deveria envergonhar. É verdade ou não? Esse é o ímpio, esse é o homem sem Deus. Versículo 4. O perverso, na sua soberba, não investiga. Que não há Deus, são todas as suas cogitações. O centro do pecado está no coração que nega a Deus. A impiedade, meus amados, não é apenas moral. Ela também é teológica. A raiz do pecado é o orgulho que leva o homem a viver como se Deus não existisse. O homem é pecaminoso não simplesmente por causa dos seus atos, mas pela sua própria natureza. Amém? É da natureza do homem pecar. A não ser que Deus intervenha na vida do homem, o homem sempre vai escolher pecar. Amém? Vocês estão a ver a diferença entre um abutre e uma pomba? A pomba nunca vai comer aquela carniça, aquela carne podre. Nunca. A pomba talvez vai comer milho ou qualquer coisa assim, mas nunca vai comer. Porquê é que a pomba nunca vai comer aquela carne podre? E porquê é que o abutre nunca vai comer milho? Porquê? Por causa da sua natureza. Por causa da sua natureza. E assim é o homem. Ou Deus intervém na vida do homem e transforma o seu coração. E ele se passa a alimentar de outro tipo de alimento, ou senão, meus amados irmãos, nada a fazer. Nada a fazer. Nada a fazer. O homem sempre vai escolher pecar. Amém? O homem sempre vai escolher pecar. O homem é totalmente corrompido. Totalmente corrompido pelo pecado. É a sua natureza. Versículos 5 a 8. A autoconfiança e a violência do ímpio. Versículo 5. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe deles estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza. O ímpio prospera. E essa prosperidade ainda o engana mais. Ainda o torna mais confiante nesse estilo de vida que ele tem. Deus, na sua soberania, permite tal sucesso para revelar a cegueira enorme que existe no homem. Versículo 6. Pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. Aqui está a ilusão da autossuficiência. O ímpio acredita que o amanhã lhe pertence. Essa confiança cega, meus amados irmãos, é completamente o oposto da fé.
Lembras-te da recomendação? Não podes dizer, amanhã vamos a tal parte. Se Deus quiser, amanhã nós vamos a tal parte. Amém? Essa autoconfiança é completamente o oposto da fé, meus amados irmãos. O pecado promete estabilidade, mas sabe o que é que ele entrega? Ruína. Ruína. Versículo 7. A boca, ela tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. O pecado contamina a fala. Já perceberam isso ou não? Não é? A boca fala do que o coração está cheio. Tiago 3,16 diz que não há coisa mais contaminada do que a língua. O ímpio usa a boca, usa a língua como uma arma. Ele amaldiçoa, ele engana. Quando o homem se afasta de Deus, a língua torna-se um instrumento de destruição. Lembra-se lá Isaías 6, quando ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, né? Eu vi o Senhor e ele diz que ele habitava no meio de um povo de impuros lábios, ele próprio. Vocês entendem? É isso. É. O Salmo 12, logo aqui à frente. Nem precisam, se tiver uma Bíblia como deve ser, que é igual à minha, nem precisa mudar a página. Está bem? Está logo aqui. 12:2. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. O pecado contamina a fala. Contamina a boca. Por causa do que está no coração. Versículo 8. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes, nos lugares ocultos, os seus olhos espreitam o desamparado. Meus amados irmãos, o ímpio não age por impulso, mas por premeditação. Ele esconde-se, ele planeia o mal. Aqui nós estamos a ver o retrato do pecado em ação. Calculista. Ele ronda, observa, depois ele ataca. Ele não grita. Ele sussurra. Amém? É enganoso. Ele é ardiloso. Gênesis 3:1, lembram-se? A serpente, não é? Como é que faz com Eva? É assim que age. O pecado nunca se apresenta como pecado. Não é? Ele sempre se apresenta como uma coisa boa. O pecado é enganoso porque com aparências agradáveis enreda o homem até que o domina por inteiro. O pecado é muito racional na superfície, não é? Assim, vendo ao de cima, não é? Ele convence-nos. Não convence? Hã? Se assim, leva-te a pensar, não é? Assim, vai dar, se fizer. Não, a Bíblia, não. Como é que Deus disse? Não, talvez não é isso. Vocês entendem? Tal, não é? Mas no fim, o seu propósito é mortal. Quer ver o que é que Tiago nos diz acerca disso? Tiago, capítulo 1. Eu sei que quem está a pregar sobre Tiago é o Dani, mas pronto, eu vou só aqui. Está bem? Pode ser, Dani? Tiago, no capítulo 1. Vamos ler do 12, a origem do pecado. Vamos ver do 12 ao 15. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação ou a tentação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai, o seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera
não é? O pecado parece, na superfície, parece muito racional. Não, assim é assim que é. Parece muito, muito claro, não é? Parece que tem toda a razão. Não parece? Não é assim? Mas depois, o seu propósito é mortal. Meus amados, o pecado não sente apenas. O pecado pensa. Ou não pensa? Tal. É verdade ou não? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. É ou não é? Quantas vezes, hoje em dia, ouvimos o quê? Segue o teu coração. A Bíblia diz que o coração, lá em Jeremias 17:9, ele está cheio de... A não ser que o coração seja transformado. Toda a estratégia tem um fim, toda a sua estratégia tem um único fim. Sabem qual é? Ainda não descobriram qual é? Qual é o único fim do pecado? Qual é a única finalidade? Qual? Separar-te de Deus. Ele pode parecer mais... mas ele só tem um propósito. Só tem uma única finalidade. É a separação de Deus. Amém, meus amados? Ele pode parecer muito bom, mas ele só tem isso em mente. É o único alvo que ele tem. Amém? É separar-te de Deus. Bom, versículos 9 a 11. A falsa segurança e a ilusão do ímpio. Versículo 9, como nós vimos, o ímpio, vamos ler o versículo 9. Está ele de emboscada, como o leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o na sua rede e enleia. O ímpio aqui é comparado a um predador. A sua maldade visa o fraco. Aqui a imagem do leão reforça essa ideia, a natureza depredador que tem o pecado. O pecado caça silenciosamente até que Deus o detenha. Ele vai fazendo isso, ele vai caçando silenciosamente, não vai? Vai. E o Senhor tem misericórdia de nós e o paralisa e o detém, ou senão ele avança. Versículo 10. Abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. É isso. Ele humilha. O ímpio subjuga o justo. E o justo parece impotente no meio disso. Mas a mensagem do Salmo 10 não é isso. A mensagem do Salmo 10 é que Deus vê. Mesmo quando o mal parece triunfar, o Senhor está atento. Versículo 11. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Este é o ponto mais alto da ilusão do ímpio. Ele acha que Deus não vê. O silêncio de Deus não é ausência, é paciência. Deus espera o tempo certo para manifestar a sua justiça e a sua graça. O homem caído não precisa simplesmente de uma correção moral. Ele precisa ser regenerado. Lembram-se, não é? Conversa de Jesus com Nicodemos, como nós falávamos no domingo. Lembram-se, não é? Nicodemos, não basta tu acreditares em milagres.
Nicodemos, não basta tu saberes que eu sou Jesus e que vim de Deus. Isso não dá para seres batizado, Nicodemos. Isso não dá para seres membro de uma igreja, Nicodemos. Não dá. Crer em milagres e saber que Jesus veio de Deus, hoje em dia há muitas igrejas que já dá para tudo. Mas Jesus disse, Nicodemos, não dá. É necessário tu nasceres de novo. O teu problema é grave, não é uma doençazinha que se cura com os conselhos, com umas conversas. É necessário nasceres de novo. Senão, não entras no reino. Nem vês o reino. Nem vês. Nicodemos, dos principais, lá do sítio. E disse, não chega, Nicodemos, não chega. É necessário nasceres de novo. É preciso transformar o coração. Não é só uma correção moral que o homem precisa. Não é só uma correção moral, umas dicas que o ímpio precisa. Melhorar o seu comportamento. Deixar de fazer certas coisas. Não é só isso. Ele precisa ser ele precisa nascer de novo. Ele precisa da intervenção de Deus. É por isso que Jesus disse que muitos, e isso aflige-nos um pouco, não é? Porque não é pouco que Jesus disse, muitos me dirão naquele dia, não fiz eu milagres em teu nome, não profetizei em teu nome, não fiz. E Jesus vai dizer, eu nunca vos conheci. Vocês fizeram muita coisa para mim, eu nunca fiz nada em vocês. Não houve agir de Deus na vida deles. Eles faziam muitas coisas, eles eram muito ativos, muito aplaudidos, muito preeminentes. Mas não havia a ação de Deus na vida deles. Havia muita ação deles para com Deus. Mas havia zero de ação de Deus na vida deles. A sua natureza não tinha sido transformada. Eles não tinham nascido de novo. Não tinham sido regenerados. Não tinham nascido de novo. Amém? Isso é importante, nós não esquecemos, meus amados. O Evangelho é a resposta de Deus à arrogância do ímpio e ao sofrimento do justo. Gostava que pensasses em algumas coisas aqui, antes de nós passarmos à outra parte do Salmo. Gostava que tu examinasses o teu coração. E não quero que tu me respondas, mas quero fazer esta pergunta para que tu respondas a Deus. Há áreas na tua vida, ainda hoje, que tu vives como se Deus não visse? Percebes o que eu estou a dizer, não percebes? Conseguimos chegar lá, não conseguimos? O ímpio vive como se Deus não visse. Deus não vê isto. Como é que ele diz? Deus não verá isto nunca. Deus se esqueceu. Será que há áreas na tua vida, eu não estou a dizer que tu és um ímpio, não é isso, mas será que é bom nós pensarmos, não é? Segundo aos Coríntios 13:5 diz que nós devemos examinar-nos para ver se ainda estamos na fé. Não seja caso que já... Porque às vezes a gente pensa que Deus só nos vê ao domingo e à terça. Não é? E a gente acha que Deus trabalha no homem, na mulher, ou na personagem que nós somos quando estamos aqui. Não é? A gente já no culto e Deus... Senhor, Deus quer ver-te até quando saíres daqui. Quando chegares à tua casa, no teu trabalho, na tua escola. Quando ninguém vê, quando ninguém sabe, quando ninguém está lá. Eu não estou a dizer isto para te meter medo. Estou a dizer isto só para tu pensares nisso. O ímpio diz, Deus não vê. Eu estou desejoso de chegar ao versículo 14, porque o versículo 14 tem tu, porém, não é? Há uma mudança aqui. E o que é que diz? Tu, porém, o tens visto. Deus vê.
lembra-te de uma coisa: prosperidade não é só por si sinal de bênção de Deus, muito menos da sua aprovação. Consegues perceber isso? Há gente que tem uma vida próspera, está tudo bem, e tudo, quer dizer, se tivermos muito dinheiro, um bom emprego, uma boa casa, um bom carro, não é? Tudo, não te falta nada, é bênção de Deus. Até isso, se não tivermos. Não é? Então a gente acha que, bom, bênção de Deus é prosperidade, é aprovação divina. Nem sempre isso poderá querer dizer. Sabes que muita gente, por causa da prosperidade, eles têm vagueado por aí. É ou não é? Nada contra quem tem carro, ou deixa de ter, não é nada disso. Mas não tinha carro, estava todos os domingos. Agora tem carro, alguns domingos já vai à praia. Vocês percebem? Estou só... Pronto. É ou não é? Prosperidade não é por si só sinal da aprovação divina. Gostava que, depois de nós lermos que o ímpio oprime, não é? Que ele pressiona, que ele trata com desdém. Sabes que este salmo lembra-nos que Deus se levanta em favor dos aflitos. Tu oras pelos oprimidos. Tu, quando vês as notícias na televisão, aquilo já passa assim a... Irmãos, é terrível a televisão, não é? Terrível as notícias que nós vemos hoje em dia. E isso vai causando em nós, sabes o quê? Insensibilidade. Nós estamos completamente insensíveis. A morte, o sofrimento, o adultério, o engano, o roubo, a fraude, tudo isso para nós já faz parte lá. Toda a gente. Temos de orar por esses. Deus está do lado deles. Deus levanta-se para socorrer os aflitos. E gostava de te desafiar a que tu confiasses, mesmo quando Deus está em silêncio. Porque isso não quer dizer que Ele está indiferente à tua condição. Isso poderá só querer dizer que Ele é soberano e que Ele está no controle. Amém? Bom, versículos 12 ao 18. Eu gosto mais desta parte. Quando Deus se levanta para fazer justiça. Não é? Aqui vai haver uma mudança. Aqui vai haver uma... Aqui a coisa muda. Aqui é uma viragem. É ou não é? Vamos ler todos os versículos, 12 a 18. Levanta-te, Senhor, ó Deus, erga a mão, não te esqueças dos pobres, porque a razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa. Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Como eu vos tenho dito, o silêncio de Deus nunca é a indiferença. Ele governa, Ele observa e Ele julga com justiça e retamente. Qual é o propósito disso? Como eu vos tenho dito, é ensinar o seu povo a confiar nele. Tu já pensaste que Deus continua a ser soberano, mesmo quando o mal parece triunfar? Deus continua a ser soberano. E nós que somos cristãos reformados, nós acreditamos na soberania de Deus. Porque se Deus não fosse soberano, Ele não era Deus. E Deus é soberano em todo o tempo e em todo o lugar. Amém? Irmãos, há momentos na história, na nossa vida,
parece que quando Deus está em silêncio, o mal prospera, o justo sofre. Os homens arrogantes, como nós lemos, dizem no seu coração: não há Deus. Deus não vê. Deus não vai fazer nada. No versículo 1, lembra-se ainda da pergunta do salmista? Mas a partir do 12, nós vemos que começa a haver aqui uma mudança. O salmista, no meio da dor, ele começa a lembrar-se do caráter de Deus. Então ele passa do lamento à confiança. Ele entende que o silêncio aparente de Deus faz parte do seu governo, da sua maneira de governar. Temos aqui um convite para quê? Temos aqui um convite ao amadurecimento da nossa fé, que continua a crer e a confiar em Deus, mesmo quando não entende. Amém? Amém, meus amados? Versículos 12 e 13. Tal como no início, nós vemos aqui o clamor do justo. Ele clama não porque duvida, mas porque confia. Pedir a Deus que se levante é uma linguagem figurada de nós percebermos a intervenção divina. Não é que o salmista estivesse a questionar o trono de Deus ou a pôr em causa, mas ele está a apelar para a ação divina, para a ação de Deus em favor da justiça, porque Deus é justo. O salmista não está em busca de uma vingança pessoal. O que o salmista quer é que Deus seja reconhecido e conhecido diante dos homens que o desprezam. No versículo 13, ele mostra-nos a arrogância do homem ímpio que vive como se Deus não fosse juiz, como se ele não tivesse que prestar contas a Deus. Ele vive como se Deus não fosse Deus. O que o salmista nos diz e sabe é que quando Deus parece calado, Ele ouve cada palavra que nós dizemos. Ele vê cada ato que nós fazemos. Ele anota tudo isso no seu livro de justiça. Versículos 14 e 15. Mostra-nos a confiança do justo. Diz que Deus vê e age. Diz: tu, porém, o tens visto. Aqui é o ponto de viragem. Enquanto o ímpio diz: Deus não vê, o crente responde: Deus vê tudo. Deus vê tudo. Esta é a essência da fé. Crer no caráter de Deus e não nas circunstâncias. O salmista reconhece que o Senhor é o refúgio, o abrigo para aqueles que nada têm. Deus se revela forte quando o homem é fraco. Diz que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo diz: quando estou fraco, então sou forte. Deus será sempre um amparo para aqueles que o mundo esqueceu. E alguns de nós sabemos bem isso por experiência própria. No versículo 15, quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. O salmista aqui está a pedir justiça, não por vingança, mas por zelo da santidade de Deus. O braço, como vocês sabem, é um símbolo da força humana, não é? O homem que confia no seu braço. Ele clama para que Deus quebre o poder da maldade
e que nada que pertence à impiedade permaneça de pé, ainda que esteja oculta. Meus amados, Deus jamais é um espectador impotente. Ele é o justo juiz soberano que pesa os corações e julga com uma justiça perfeita. Vamos ver dos versículos 16 ao 18 a certeza final que o Senhor reina. Aqui está o ponto alto do Salmo 10. O salmista não vai terminar o salmo com queixas, mas com adoração. Ele levanta os olhos das circunstâncias para o trono. O mundo muda, o rei não muda. A história, como alguém dizia, é só o palco onde Deus manifesta a sua soberania. Não é? Todos os outros reinos caem, não é? E o reino e o rei permanece no trono e reina. Nós, ao estudarmos a história, ao percebermos a história, é só o palco onde Deus revela e demonstra a sua soberania. No versículo 17, o salmista encontrou paz. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, e lhes fortalecerás o coração, e lhes acudirás. Não é porque a injustiça tivesse acabado, mas porque ele se lembra que Deus ouve e fortalece o coração dos seus filhos. Versículo 18. No final, Deus vai trazer uma justiça completa. O propósito do seu governo soberano é restaurar a ordem moral do universo para que a criatura se volte para o seu Criador. Cristo é o Deus que se levantou. O Salmo 10 encontra o seu cumprimento perfeito na pessoa de Cristo. Na cruz, parecia que Deus estava em silêncio. O justo foi oprimido, o santo foi desprezado. Mas naquele aparente silêncio, Deus estava a julgar o pecado do mundo. Na ressurreição, Deus se levantou. Ele provou que é justo e justificador daqueles que creem. Em Cristo, o clamor do salmista encontra a sua resposta definitiva. Deus se levantou para salvar e para julgar. Ele voltará, não mais humilde, mas em glória, para quebrar de vez o braço da injustiça e estabelecer o seu reino eterno, um reino de justiça. O Salmo 10 começou, lembram-se? Porque te escondes, e termina com uma certeza: o Senhor Rei eterno reina. Isto é fé. Caminhar do desespero à confiança, da dúvida à adoração, do onde estás ao tu reinas. Amém, meus amados irmãos? Meus queridos irmãos, Igreja do Senhor Jesus, Deus não está ausente. Deus vê. Ele ouve. Ele governa soberano. Pode até parecer que o mal triunfa, mas é apenas um instante. O trono permanece firme. O Deus que parece ausente nunca deixou de reinar. O trono pode até estar oculto, mas jamais vazio. O trono está ocupado. O Senhor está no trono. Deixa-me dar-te algumas aplicações práticas. Quando Deus parece silencioso, lembra-te de quem Ele é. A fé não depende de explicações, depende do caráter de Deus e da tua confiança nisso. Ora com base na soberania de Deus. O salmista ora, clama, porque sabe que Deus reina. Muitos dizem que, porque é que oramos se Deus é soberano e Deus faz sempre a sua vontade? Oração e soberania não se contradizem, antes pelo contrário, elas complementam-se. Amém? Porque nós sabemos que Ele é soberano, nós oramos a Ele, segundo a sua vontade. Amém?
Só dá para ter descanso verdadeiro quando nós temos esta perspectiva da eternidade e da soberania de Deus. Olha para Cristo, o Deus que se levantou na cruz, levantou-se em favor dos oprimidos, levantou-se para a nossa salvação e voltará para reinar com justiça. Amém? Amém? Valeu a pena estudarmos o Salmo 10? Amém? Começa como nós, não é? Começa como nós, mas acaba como nós também vamos acabar. Amém? Foi um privilégio estar convosco. Deixem-me só orar mais uma vez e de seguida chamar a Ruth para terminar. Senhor, temos exposto a Tua palavra.